Memória.doc, pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Professora, nós falávamos no bloco anterior sobre esse problema português, potiguara, a turma encostando os potiguaras no canto da parede e querendo dividir essa nação. Uhum. Continue falando. Então, dando continuidade, né? É muito importante recapitular que os portugueses foram derrotados sistematicamente pelos potiguaras desde 1560 até 1580. Os potiguaras eram fortes? Eram muito poderosos. Eram várias aldeias, é um povo que tinha uma certa unidade cultural, por isso nós os chamamos de potiguara, falavam uma língua comum que nós perdemos com o tempo, né? Não existem mais os registros, mas tinham tradições comuns. Mas eles tinham aldeias separadas. Desde 1560, os potiguara atacam os portugueses em Itamaracá, atacam os engenhos de açúcar, é uma guerra permanente. No começo dos anos 80, quando a coroa de El-Rei, associada aos senhores de engenho de Pernambuco e aos capitães donatários de Pernambuco, resolvem conquistar o Rio Paraíba, que era conhecido. O Rio Paraíba era entendido como aquela fronteira fundamental. Ou se conquista o Rio Paraíba, ou a expansão da colônia para o norte não acontecia, o Parque Açucareiro da Capitania de Pernambuco ia ser perdido e nessa época a Paraíba ainda pertencia à Capitania de Pernambuco. Uma parte do território que hoje é da Paraíba pertencia à Capitania de Itamaracá. De Itamaracá, sim. E que era uma capitania que praticamente estava abandonada pelo donatário naquela época, naquele momento. E uma outra parte pertencia já ao Rio Grande. Não era Rio Grande do Norte ainda, era a Capitania do Rio Grande. Né? A Rio Grande do Norte só depois do século XVIII, quando se cria a Capitania do Rio Grande de São Pedro, no sul. Mas voltando. Então, essas derrotas sistemáticas que os portugueses tiveram diante dos potiguara entre 1560 e 1580, obrigaram a formar um corpo de guerra muito consistente. Foi a maior força de guerra colonial até então, que foi acionada em Pernambuco, juntando iniciativa privada do capitão donatário, juntando as forças de El-Rei, né, de Portugal, para derrotar os potiguara. E eles tentam várias vezes e não conseguem. Só vão conseguir quando os portugueses conseguem dividir as forças potiguara, que haviam recentemente sido fortalecidas pela presença dos tabajara, que também era um povo tupi, que em algum momento da história teria migrado para a barranca do Rio São Francisco, e nessa década de 1580 estava voltando para o Rio Paraíba para refazer a sua unidade com os potiguara. No começo eles lutam com os potiguara contra os portugueses, mas os portugueses, acionando essa estratégia que eu me referi anteriormente, de dividir para governar, conseguem separar os dois. E o 5 de agosto de 1585, o dia de Nossa Senhora das Neves, que é comemorado como o dia de nascimento da cidade, fundação da cidade, que hoje é João Pessoa, na verdade foi o dia do estabelecimento da paz entre os portugueses e os tabajara. Ô, professora, há pessoas que contestam essa data 1585, não é? Historiadores? Na verdade, que não foi a fundação da Paraíba, desse 1585. Na verdade, é isso que eu acho que é importante. 5 de agosto é o momento em que os portugueses e os tabajara se juntam para lutar contra os potiguara. Só a partir daí é que os portugueses vão conseguir ganhar uma batalha contra os potiguara no Rio Paraíba. Primeira. A cidade, que hoje é João Pessoa, o sítio, o lugar onde ela iria ser construída, só foi definido no dia 4 de novembro do mesmo ano. Então, na verdade, se a gente tivesse que comemorar, escolher uma data... Qual seria? Seria o 4 de novembro. Só que isso é menos importante. Por quê? Porque no imaginário popular, na nossa tradição, o 5 de agosto ficou marcado. Então, qual que é o problema? 3 meses a mais, a menos? Em homenagem à data, até time de futebol tinha aqui, 5 de agosto. Em Nossa Senhora das Neves. Em Nossa Senhora das Neves. Em Nossa Senhora das Neves. Não tem quem consiga tirar isso mais. Não, isso é o menos importante. Eu acho que do ponto de vista da história, do conhecimento histórico que nós defendemos hoje, mais atual, é entender o processo. Né? Esse 5 de agosto foi, de fato, muito mais importante do que o 4 de novembro.
Por quê? Foi o dia que foi selado o destino dos Potiguara. Desculpa, eu falei sobre esse problema de comemorar no dia 5 mesmo, porque eu tenho um colega jornalista que ele disse, não, eu acho que foi dia 4. O Nonato Nunes, ele é um pesquisador, jornalista, que pesquisa muito, ele sempre fala nessa data de 4. Mas 5 tá bom, né? Tá ótimo. Mas na documentação que a gente tem, é muito claro que o sítio em que a cidade seria construída foi definido no dia 4 de novembro de 1585 por Martim Leitão, que era o representante do rei, né, nessa expedição de conquista. E aí, acontecendo essa vitória nesse período, foi quando realmente começou a acontecer o surgimento dos engenhos. Isso. Foi quando os açúcares começaram a aparecer? Começaram a aparecer. Na documentação a gente já encontra, porque o processo era o seguinte, expulsa os Potiguara, né, os povos indígenas, é o que a gente chama de despovoamento indígena, e inicia-se a ocupação colonial. Como é que se faz a ocupação? Primeira coisa é dividir a terra. A terra recém-conquistada. Né? Existia na época o sistema sesmarial, se distribuía sesmarias, né? Que eram lotes de terra destinados a algum uso, que eles chamavam na época algum proveito. Tá? Então, os primeiros lotes de terra foram destinados ao proveito da cana-de-açúcar. Tá? Então, as várzeas do Rio Paraíba já começam a ser loteadas a partir de 1586, no ano seguinte. Em 1587, se eu não estou enganada, já se instala o primeiro engenho. Né? Então, só que instalar um engenho não significa que ele já ficasse funcionando tranquilamente. Até porque a presença dos Potiguara ainda existia. Vocês terem ideia, em 1599, a fortaleza de Cabedelo foi cercada, né, pelos Potiguara, com a ajuda dos franceses, e quase que tudo se perde. Os portugueses quase perdem tudo que tinham feito até então. As escaramuças continuaram por muitos anos. Só a partir de 1599 que a gente pode dizer que existe um período de relativa paz, porque os caminhos, por exemplo, o caminho da Paraíba por terra, da Paraíba para Olinda, ou da Paraíba para a Baía da Traição, a Paraíba cidade, né, eram extremamente perigosos. A gente tem uma documentação que foi surpreendente para mim encontrar isso na documentação, porque sempre se falava que os Potiguara foram derrotados em 1585 e acabou. Mentira, a documentação revela que até 1630, até 1625, depois 25 é outro contexto, havia muitas escaramuças, muitos ataques às tropas, às famílias que viajavam de um canto para outro, aos engenhos, às roças já estabelecidas. Então havia o que eu chamo um processo de guerra permanente. Né? Então, na verdade, os Potiguara serão de fato derrotados definitivamente quando os holandeses perdem a guerra para os portugueses em 1645. E esse povo parece que ainda continua sofrendo, né? Hoje, ali naquele cantinho, ali perto da Bahia, daquele território tão pequeno, eles ainda continuam, né, a sofrer com, digamos assim, a falta de compreensão das pessoas para o quão importante é a presença indígena na vida brasileira. Exatamente, que é uma questão extremamente atual, né? Os Potiguara são, de fato, um povo que resistiu muito bravamente à ocupação colonial, ou seja, a perda das suas terras, e praticamente desaparecem da história da Paraíba, da história oficial, nos livros de história, e só vão reaparecer a partir dos anos 1980, quando eles retomam a luta pela demarcação das terras da Baía da Traição, que hoje é o território indígena Potiguara, que é Baía da Traição, tem uma parte em Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Os portugueses foram demarcar o que não era deles, né, diminuindo a terra dos índios. Na verdade, os índios foram totalmente expulsos de suas terras. A migração indígena, a partir daí, vai sendo em direção ao norte e ao sertão. Né, ao sertão semiárido. A costa toda foi ocupada pela cana-de-açúcar, Paraíba, Pernambuco, e o Rio Grande vai ter também, onde também as populações indígenas são expulsas, terá uma outra função, basicamente produção de carne, né? Professora, criação de gado. A resposta pode ficar para o próximo bloco, mas eu pergunto, foi a partir desse momento onde começou a existir um processo de catequização dos índios, por franceses ou holandeses? Certo. Na próximo bloco? No próximo bloco a gente conversa. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso Memória.doc.